Oi? Eu tava pedindo para ler a resposta da 9, não era para ler a questão. Pronto, mas vamos ter calma, que a tia ainda nem começou a ler ainda, certo? Vocês é porque se adiantam, né? Então vamos lá, página 123 e 124 a gente vai corrigir agora, tá bom? Porque assim, gente, ó, deixa eu explicar para vocês essa questão. Eu sei que às vezes eu posso até parecer um pouquinho grossa, mas é porque vocês, a tia sempre fala a mesma coisa, certo? Em relação a isso aí. Quando eu digo assim que eu vou ler um conteúdo aí, tia, eu posso ler? Tia, eu posso ler? Em relação a isso aí, a tia sempre fala, não adianta. Por quê? Porque a tia vai lendo, vai explicando, certo? E se eu deixar vocês estarem lendo, ali a gente vai passar o tempo todinho aqui, certo? Eu sempre deixo vocês partilharem as respostas de vocês. Mas assim, liga o microfone. Quem tiver com o microfone ativado, por favor, desative. Ô, tia, qual é a página? 123. Ó, então assim, um liga o microfone, aí fala, aí o outro vai liga e acaba que dando microfonia, nem eu entendo o que vocês falam e nem vocês vão entender o que eu falo, certo? Então, por isso que sempre eu peço a mesma coisa, gente, um de cada vez, tá? Por favor. Então, vamos lá. Na página 123, nós temos a questão 8 e a questão 9, né? Não é isso? Então, vamos lá. Questão 8. Copie apenas as informações verdadeiras, certo? Nós temos três informações verdadeiras. A. Os frutos, eles podem ser consumidos como um alimento. Sim, com certeza. Então, essa também vocês podem estar copiando, certo? Os frutos podem ser consumidos como alimentos. B. Todas as flores podem servir de alimentos. Não, Não. de jeito nenhum. Essa vocês não irão copiar. C. As folhas produzem alimento para a planta viver. Sim, certo? Sim. Gente, desativem os microfones, por favor. Sim, certo? E a última, jasmim, rosa e violeta são utilizadas na fabricação de perfume. Sim, então vocês devem copiar a A, a C e a D. São essas três alternativas que vocês devem copiar, certo? Vamos lá. Na 8, vocês devem copiar nas três linhas a A, a C e a D, tá bom? Repetindo aí para quem vem chegando agora, tá? Na 9, observe a cena e explique como se dá a relação das plantas com os animais. E aí? Eu vou deixar vocês participarem. Quando dá para deixar, a tia deixa, certo? Mais um de cada vez. Vamos lá? Posso ler o meu, tia? Pode. Eu botei assim. Tem uma em, tem relação Hum, de dependência na que um depende do outro para sobreviver. certo. Quem mais? Eu, tia. Pode ler. Eu Qual coloquei página assim: é? os animais e as plantas têm uma interrelação de dependência na qual um depende do outro para sobreviver. Hum, Algumas plantas servem de alimento para os animais e os animais, por sua vez, polinizam as plantas. certo, muito bem. Alguém mais? Tia, no meu, eu botei assim, ó. Hum, Eles vivem em harmonia. certo, muito bem. Tia, Oi? Qual é posso a ler? minha resposta? Pode sim. Os animais se alimentam das plantas e fazem elas ficarem fortalecidas, produzirem mais frutos.
Ótimo. Tia, posso ler a minha resposta? Pode sim. Cada animal tem a sua relação com as plantas, como a tartaruga e a joaninha. Elas estão comendo as plantas. A girafa está comendo os frutos da árvore. Certo. E assim, a Isabela colocou assim, tia, eu botei assim, os animais e as plantas têm uma inter-relação, dependência na qual um depende do outro para sobreviver. Pronto, ótimo, viu? Aí foi o que vocês observaram na imagem, né? Ótimo, viu? Muito bem. Alguém mais? Eu, tia. Pode falar. Os animais e as plantas têm uma inter-relação de dependência na qual um depende do outro para sobreviver. Algumas plantas servem de alimento para os animais, e os animais, por sua vez, colonizam as plantas. Ótimo. Pronto, muito bem. Certo? Ok, né? Pronto. Agora, na página 124, nós temos aí um diagrama, certo? Esse diagrama, gente, ele tem, né, as palavras que correspondem às questões abaixo, certo? Vocês vão encontrar essas palavras e depois irão responder, né? Deveriam ter respondido, não, no caso, né? A. Recurso natural, do qual dependemos muito, plantas, certo? A. Vocês devem colocar plantas. B. No que os vegetais são importantes em nossa vida? Alimentação, Alimentação. indústria e medicação. B. Alimentação, indústria e medicação, certo? C. O que pode causar o desequilíbrio ecológico? A devastação florestal, certo? D. O que impede a ação danificadora do homem em relação às plantas? A reserva ecológica. E a E. Palmito, pau-brasil e pinheiro são exemplos de que plantas? Extinção, em extinção, certo? Então vamos lá. A. Plantas. B. Alimentação, indústria e medicação. C. Devastação florestal. D. Reserva ecológica. E a E. Em extinção. Ok? Alguém não fez? Tia, Quer que eu se eu só botar em extinção? Em extinção, certo? Alguém tem alguma dúvida e quer que eu coloque no chat ou quer que eu repita? Por Hum? enquanto, não. Repete a D. Só D. Oi? Repete a D, só D. Eu não estou entendendo. Repete qual? Para a senhora repetir a D. A B, D. D. Reserva ecológica, a D. Ok? Certo, tia, obrigado. Pronto? Pronto. Tia, você pode repetir a D? Hã? Tia, pode repetir a Gente, D? ó, tem 4 microfones ativados. Aí um fala, um faz barulho, eu não escuto. Qual é para mim poder repetir? A B. A B, alimentação, indústria e medicação. B, tá? Pronto, tia, obrigado. Nada. Pronto, né? Então vamos lá. Eu vou tentar agora, né, colocar o videozinho para vocês estarem assistindo, certo? É um videozinho
bem curto, ele é apenas, eu acho que é 5 ou 6 minutos, tá? Para vocês estarem vendo aí. Se não der certo, a tia para, tá? E venham mostrar para vocês aqui no livro mesmo, revisar no livro mesmo, tá bom? Oi. Deixa eu ver aqui. Tia, é em extinção. É em extinção. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Pronto. Ok, então, tá? Se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou seguir aqui, né? Para frente. Vou desativar o meu microfone, tá, gente? Para não ficar os dois sons, tá bom? Não, vocês vão só assistir o vídeo, tá bom? Assistam e observem o que ele fala. Aí eu vou desativar o meu microfone para não ficar as duas vozes, tá? Um estudo publicado recentemente pela revista Nature mostra que quase 600 espécies de plantas foram extintas do nosso planeta e que a principal causa desse problema é a atividade humana sem metas sustentáveis. Existem ainda milhares de espécies de plantas impossibilitadas de se reproduzirem, o que tende a ampliar ainda mais os números nos próximos anos. A natureza nunca esteve tão ameaçada na história da humanidade. Imaginar um mundo com cada vez menos plantas é um exercício difícil, mas que já é realidade em algumas regiões do globo. Segundo estudo realizado pela revista Nature e divulgado no mês passado, mais de 600 espécies de plantas foram extintas no planeta nos últimos 250 anos. E o século XX é o maior responsável por essa situação que é alarmante. Quando nós falamos de extinção de plantas, é claro que a ocupação humana acaba tendo um impacto. Se nós pensarmos a nossa ocupação, ela impacta no sentido de produção de uma série de compostos que podem ser tóxicos para as plantas, nós interferimos com o ecossistema. E nesse sentido, nós podemos ter um efeito, sim, de levar à extinção de uma planta, mas nunca de uma forma única, não é? É um conjunto de fatores. A nossa ocupação em si, ela acaba tendo impacto no sentido de nós termos uma interferência com a biodiversidade, muitas vezes. E ao impactar na biodiversidade, nós podemos deixar as plantas mais suscetíveis a determinadas doenças que elas não estariam no seu habitat natural. Então, à medida que nós vamos ocupando mais um espaço, com os centros urbanos principalmente, nós vamos criando condições para essa biodiversidade ficar bastante diferenciada do original. E o estado americano do Havaí lidera a lista mundial com 79 espécies extintas. E o Brasil também aparece entre as regiões com as maiores perdas, causadas em grande parte pela atividade humana. Quando nós falamos de Brasil, nós falamos de biodiversidade. E quanto maior a nossa biodiversidade, mais espécies nós temos que acabam sendo vulneráveis a uma série de ações. Há ações que são climáticas, há ações que são das próprias doenças das próprias plantas. Então imagina isso num cenário em que nós temos realmente uma grande interação entre esses seres vivos. Isso acaba tendo um impacto muito maior do que quando nós temos um sistema muito mais isolado. A velocidade do desaparecimento das plantas é assustadora, 500 vezes maior do que ocorreria se fossem consideradas apenas causas naturais. E existe ainda mais um agravante, a ameaça à extinção de outras espécies e consequências graves à humanidade. A extinção de plantas, obviamente, tem um impacto muito negativo para o planeta, para as pessoas, porque nós somos seres que interagimos o tempo inteiro
com plantas, com animais, entre nós. Então, essa relação, quando essa relação se quebra, nós podemos ter aí uma questão de carência de alimentos, nós podemos ter impactos climáticos, não é? Se você tem perda de determinadas espécies vegetais. E até mesmo o desenvolvimento de algumas doenças, a gente pode pensar assim, sem denominar nenhuma aqui, mas como nós vivemos de uma forma muito integrada, isso tem uma propensão de impacto bastante grande, sim, na nossa espécie. Conservar a biodiversidade é essencial para evitar problemas profundos num futuro cada vez mais próximo. Por isso, a bióloga Adriana Brondade reforça que agir imediatamente e pensar em novas soluções são atitudes urgentes. Se nós pensarmos que biotecnologia é quando nós estamos utilizando um organismo como uma finalidade tecnológica, eu diria assim, não é? Nós estamos investigando genes, investigando como eu posso usar um organismo, uma bactéria a favor de um desenvolvimento, nós podemos pensar que nós poderíamos aí trabalhar, e viemos trabalhando ao longo dessa história, desenvolvendo resistência a determinadas doenças para algumas plantas, e isso as torna muito mais tolerante a essas adversidades que podem vir a impactar na extinção de alguma planta, não é? Nós já tivemos na nossa história aí uma série de crises em termos de cultura de alimentos, então tudo que nós fazemos dentro da nossa casa pode vir a impactar lá naquela planta que nós tanto gostamos. Então, a nossa responsabilidade entra no sistema, na questão de sustentabilidade, de procurar ter hábitos em que nós estamos com a preocupação da natureza, não é? Com a preocupação de que eu estou consumindo de forma sustentável, que eu separo o meu lixo, que eu tomo cuidado para que eu possa interferir minimamente com esse ecossistema. Sempre nós vamos gerar uma interferência, então que a nossa interferência seja positiva e não negativa. Então, cuida lá do seu lixo, cuida realmente do consumo. Muitas vezes a gente faz um consumo excessivo e acaba com isso tendo um impacto sobre o meio ambiente, porque o produto tem que sair de algum lugar. Então pensa bem em todos esses aspectos que a gente vai estar contribuindo, fazendo a nossa parte também. Nós temos um cenário otimista em relação a esse quadro de como que eu posso preservar as espécies, preservar ao máximo a nossa biodiversidade, porque hoje nós estamos num estágio de ciência com muita informação. Nós conhecemos os genes, nós conhecemos como trabalhar com eles de forma segura e isso nos permite antever, não é? Antecipar problemas que podem vir a acontecer em determinadas plantas, em determinadas culturas e trabalhar com isso, trabalhar com o sistema como um todo. Quando nós falamos de alimentos, então, existem inúmeras pesquisas nesse sentido e graças a todas essas pesquisas, nós temos ferramentas para conseguir reverter realmente. Seja na lavoura, seja nas florestas. É graças ao conhecimento que nós vamos conseguir atingir tudo isso. É necessário agir imediatamente para preservar a biodiversidade e adotar práticas de conservação. O mundo está literalmente, nas nossas mãos. Pronto, gente. Eu mostrei aí, né? Eu acho que deu para vocês observarem mais ou menos como é que funciona, né? As plantas aí. Subiu dentro da chat. Peraí, deixa eu ver aqui que eu acho que ainda tá funcionando aqui alguma coisa. 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção. Você já Passou de um vídeo para o outro, certo? Então, assim, eu achei esse vídeo realmente bem interessante, né? Vocês viram a palavra da bióloga, certo? Que ela falava, né, em relação às plantas. Vocês viram a quantidade de plantas que estão em extinção? São mais de 600 plantas que estão em extinção, né? Espécies de plantas que estão em extinção, certo? Nos anos atuais, né, o século XX, né, que ele falou lá, há 250 anos, acho que atrás mais ou menos, que já existe plantas em extinção, né? Então, assim, gente, é um ponto bem interessante da gente trabalhar, porque vocês viram também que ela falou que a ação do homem, né, a ação humana,
é o que faz destruir, né, a destruição de todas essas plantas, certo? A ação humana, vocês viram, né, as fumaças, né, Tia, das queimadas. Oi, dessa eu não sabia, 600 plantas de extinção, Jesus. 600 espécies de plantas, viu? Esse vídeo aí foi do ano passado, viu, gente? Aí vocês Ei, imaginam de lá para cá, né? Como é que não já está? tia, eu tava assistindo um vídeo ontem mais a mãe, um vídeo não, um filme que era um monte de homem tocando fogo, um monte de folha, flores, que eram as flores mais lindas do que a outra, eu digo. Eu disse de jeito, "Ô, mãe, bora mudar de coisa que eu não tenho. Eu tenho vontade de chorar, Pois é verdade, matando os animais. exatamente. Pronto, é como eu estava falando, né, para vocês. Lá no vídeo ela falou, né, que são mais de 600 espécies de Tia, plantas, né? Até vocês se assustaram um pouco. Oi, amor, pode falar. eu acho que, tipo assim, de 2019 teve 600 plantas extintas para Não, 2020, deve ter umas 2.000. não, ó, preste atenção. Ela diz que há anos atrás, né, há mais de 600 espécies de plantas, certo? Há anos atrás. Não, Imagine hoje, tia. não foi só do ano passado para cá, não, certo? Claro que pode ter acontecido, pode, né? Porque vocês sabem que a gente vive num mundo de queimadas, de Tia, poluição, que os homens cortam árvores para poder precisar da- das madeiras, né? Dessas coisas. Então, são muitas plantas, certo? É nesse sentido que ele falou. Oi, pode falar. Tia, Hum, eu me esqueci o que eu ia falar. né? Pronto. Tia, Então, pode falar. hora que eu vi as imagens das queimadas, né, da fumaça saindo, Hum. quase me deu vontade de chorar. Pois é. Vocês viram, né, que o que ele Eu mostrou lembrei, eu posso falar? pode. Eu não consegui assistir assim todo porque tava travando muito. Tava travando onde? Aí, né? Porque aqui ele rodou bem direitinho. Tia, Oi. eu não entendo por que que no mundo existem pessoas más por aí. Pois é, verdade, né? Porque a gente faz o nosso papel, né? E eu, se pudesse, né, deixava, porque eu assim, particularmente, gente, eu tenho pavor à fumaça. Então, assim, porque eu sei que quando tem fumaça, estão queimando alguma coisa. Pode ser papel, pode ser planta, pode ser o que for, né? E vocês sabem que o papel, ele é tia. reciclável, né? Então, assim, quando tem essas queimadas, a gente já imagina que seja plantas, né? Que seja madeira, que seja papel, seja lá o que for. Mas tudo isso aí, gente, devasta e polui o ambiente, né? Ei, tia, já vai fazer, tia, uns 4 dias que aqui, perto daqui de casa, estou tocando muito fogo. E eu não posso estar lá na minha avó, porque é bem pertinho de lá e eu tenho adenose. Aí, se eu pegar um pouco de fumaça, eu fico Aí pronto. sem falta de ar. Sei como é. Sei como é isso aí. Tia, Oi. tem gente que, tipo assim, é pobre e rouba muito para poder conseguir comprar esse gafanhoto. Uhum. É verdade. Não sei se isso daí é bom ou é mal, os dois ao mesmo tempo. Pois é verdade. Eis a questão, né, Ângelo? Mas assim, gente, como vocês viram no vídeo, né? Aqueles homens com serra elétrica, né? Devastando a natureza. Ali eles vão utilizar a madeira e vão queimar as folhas, né? Aí onde acontecem as queimadas e a extinção das plantas, né, gente? Que é uma coisa que vem sendo bem. Vocês viram também que ele falou um pouco da biodiversidade, né? A bióloga falou da biodiversidade, que é o que a gente também está estudando em ética, né? Que é basicamente sobre isso aí. Vocês viram que ela falou, né, sobre a biodiversidade lá também, certo? Que é um conteúdo que está sendo bem trabalhado, né? Então, assim, gente, essa parte das plantas em extinção, eu acho que ficou, né,
explicado, né, na cabecinha de vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Nós temos um minutinho, poucos minutinhos aí, né? Tia, são 8h30. Não, eu quero saber se ficou alguma dúvida. Não. Não, Não, tia, eu né? entendi super bem essa matéria. Pois é verdade. A gente trabalhou ela bem, né? E eu acho que ficou bem explicado. Ô, tia, Ou, eu tô com uma Também dúvida. não, tô com uma dúvida. Como é que, porque na hora que as pessoas vão cortar a madeira, ele não replanta de novo para sempre ficar aquele tanto de madeira? Aí depois que quando acabar as árvores do planeta inteiro, aí vão reclamar porque não plantaram de pronto, eu novo. entendi. É o seguinte, ó. Eles já fazem isso aí justamente por causa da devastação, certo? Aí, quando eles vão, cortam a madeira e tiram as plantas, é porque ou eles vão precisar da madeira ou do espaço, certo? E eles já estão destruindo aquilo ali justamente para isso, entendeu? Então, eles não vêem a necessidade de replantá-las novamente, certo? Então, gente, a atividadezinha já está lá no Google Sala de Aula, a tia já colocou, vocês vão copiar e responder no caderno, tá? São apenas 4 questõezinhas, facinho, facinho de fazer, tá bom? Então, beijos para vocês e até amanhã a gente tem a nossa aulazinha de artes, tá bom? Tchau. Tchau, Tchau, tia. tia. Tchau. Literatura infantil mesmo, né? Pode ser um textual, não sei.